Muito boa noite, colegas vereadores, ao público que nos ouve e nos assiste. Em 2014, como vereador nessa casa, nós pleiteamos, a pedido da comunidade, melhorias na qualidade de energia no meio rural. Então, nós éramos vereador aqui, tivemos até uma boa receptividade. Na época, o presidente da casa era o vereador Rito. E fizemos uma reunião com o salão comunitário lá na comunidade da Floresta cheio. E o pessoal mostrando aqueles problemas que rotineiramente aconteciam a nível de comunidade. Houve um pronto atendimento das reivindicações por parte da companhia, naquela época, RGE. O que acontecia? Ameaçava dar uma chuva, o pessoal ficava sem energia. Redes muito extensas no sentido, passava por um monte de famílias, de locais, e às vezes caía a chave lá no início, e toda a rede sem energia. E nós vimos assim um pronto atendimento, não tão rápido, mas assim ao longo não é também de uma hora para outra que você consegue fazer as coisas. Mas o que a empresa fez na época lá na comunidade e em outras comunidades que se espelharam por aquela iniciativa? Houve uma redução assim do número de famílias em cada projeto, em cada transformador. Então, casos assim de 2, 3 famílias, e resumindo, solucionou-se naquela época o problema. Nós vamos talvez ter que trabalhar novamente nessa casa para solucionar não aqueles problemas, mas existem algumas redes de energia no meio rural que não foram trabalhadas ainda, com postes de madeira, e isso aconteceu na semana que passou. Na segunda-feira teve ligações diversas aí para abordar o tema, a gente não abordou por questão de tempo aqui. Postes caídos, até representando perigo para moradores, para pessoas, que nós precisamos, assim, com uma certa urgência, solucionar esses problemas. Então, deixo registrado, o pessoal pediu para mim na sessão anterior já fazer esse registro, de nós encaminharmos aqui, se interessando por essa casa, eu vou fazer por escrito para uma próxima sessão, e nós trabalharmos essa melhoria e essa solução desse problema, e ao mesmo tempo solicitar ainda algum reforço de energia em alguns locais. Segundo tema, o vereador presidente da casa, o Paulinho, esteve comigo participando de reunião na sexta-feira que passou, a convite da Secretaria Municipal da Agricultura, com produtores de mel, não só de Três Passos, né? Foi convidado o pessoal da região. Como foi citado, nós temos quem ministrou, quem conduziu uma pequena palestra foi um especialista em produção de alimentos da Alibem, que estão constituindo a MaxBem. É uma empresa que está se instalando lá em Porto Xavier, Porto Mauá, e ela vai comprar mel para exportação. Nós queremos trabalhar aqui a nível de município, a produção de mel para consumo legal para a nossa população também. Mas todos sabem, quem é apicultor, que nós estamos tendo um excesso de produção, um ano de seca, ano de mel, né? Tem colmeias aí que a gente acompanha
de produtores que está dando mais de 30 quilos numa colmeia, né? Então isso é uma produção muito boa e casos assim até mais do que isso. E o que acontece? Na campanha a gente não podia porque não tinha muito tempo de se envolver. Nos procuraram, a gente até encaminhou alguns para vender mel para fora. Os caras pagaram 6, 7 reais o quilo. Então isso foi uma coisa assim que alguns até venderam, mas não deveria nem ter vendido. Essa empresa ela vai se estabelecer lá e vai trabalhar assistência técnica, vai trabalhar uma série de questões e vai contar com o apoio dos municípios, das secretarias de agricultura dos municípios da nossa região, numa ideia assim de trabalhar o mel, depende da qualidade, que nem se trabalha com leite, mas na faixa dos 13, 14 reais o quilo. E vai distribuir tonéis de 200 litros para aqueles que produzem um pouco mais, ou de 25 para quem produz um pouco menos, lacrados, né, onde é possível manter a qualidade do produto para ser exportado. Então aquela unidade que está sendo construída em Porto Mauá será para essa finalidade. Muito boa, como foi citado, a iniciativa da nossa Secretaria da Agricultura nesse sentido. Quando a gente ouve muitas colocações de pessoas vindo em beiras de estradas, né, beiras de rodovias, a gente sabe que isso acontece porque talvez você falhou no apoio. Muitos desses ou são oriundos do meio rural, que não tinham terra, não tinham condições e não tinham apoio nenhum, ou das cidades que foram sendo excluídos, escanteados para esses locais. Eu acredito na agricultura de subsistência, na agricultura para a produção de alimento para o pequeno produtor também. Isso é necessário, políticas públicas nesse sentido. Trabalhar o jovem para permanecer no meio rural. Isso é uma coisa que precisa, senão as propriedades não sobrevivem, e o que acaba ficando é para a cultura de exportação. Eu não tenho nada contra, e até inclusive aqui a nível de município, a soja, que é a cultura de exportação, representa hoje, acho que a terceira maior retorno, terceiro ou quarto maior retorno do município. É importante, é um pilar de desenvolvimento. Mas o que eu me refiro, nesse caso, quando o jovem acaba não ficando, a família acaba não tendo sucessor, acaba arrendando ou vendendo a propriedade para plantar soja, que é mais fácil. Então isso tem que se modificar. E nós não vamos mudar isso nos primeiros meses de uma administração e talvez nem numa administração. Vejo que muitos estão se preocupando com isso nesse momento. Por isso que eu vislumbro uma possibilidade de uma modificação para frente. Mas nós precisamos sim retornar uns trabalhos que foram abandonados lá em 2009, trabalho do programa Semento, na sua essência, que é um programa de política pública, né? Nós precisamos colocar assistência técnica lá nas comunidades, com 1 ou com 2 profissionais em cada região, como está se pensando e está se trabalhando, para evitar os problemas, não agora, para evitar os problemas lá na frente. E o que eu vejo é que temos um longo trabalho pela frente. Não vai ser o que se faz, o que se pede hoje, a gente nota aqui a nível de Câmara, muita coisa para apagar incêndio, né? Eu não estou dizendo que não se deve apagar incêndio. Quando tem incêndio tem que apagar. Mas nós temos que olhar lá na frente. Os problemas das redes de águas do nosso interior, né? Quais são os problemas? Eu estive acompanhando a instalação de uma cisterna ali em Tenente Portela, no final do ano passado, 1.800.000 litros. Porque é um investidor que tem aviários, 3 aviários,
aquela água armazenada naquela cisterna serve para um lote, 40, quase 50, 2 meses praticamente, de água naquela instalação. Então tem alternativas que nós precisamos trabalhar, está terminando o meu tempo, e que ao longo desse mandato aí a gente pretende fazer. Muito obrigado.